Glória a Deus, uma boa noite a todos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o poder do Espírito Santo esteja com todos, e também todos aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando. O texto da palavra do Senhor está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. E que diz, o tema importante nesta palavra: a igreja é indestrutível. E diz assim a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pai Celestial, está lida a palavra do Senhor, o Evangelho desta noite. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos direcione e possamos abençoar a vida da igreja e de todos quantos vão receber a mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Esta mensagem é uma palavra que inicialmente senti no coração de compartilhar com vocês, a igreja presencial e congregacional e congregada, e que vai abençoar a vida de todos aqueles quantos amam ao Senhor Jesus. Eu acredito que, pelo que a gente viu e leu, é o versículo mais problemático da Bíblia e mal compreendido. Mas ele tem uma mensagem tão forte e poderosa, e vendo nessa pandemia, há mais de um ano, que muitos cristãos perderam uma visão muito importante, a identidade da igreja, e de saber o que é a igreja e qual é o seu papel nela. E com tantas coisas acontecendo, as pessoas estão confinadas nas suas casas, a maioria, e só recebendo noticiário de ímpios e de políticos, e vendo cada vez mais o mal reinando. É necessário, urge, que nós resgatemos essa visão. A igreja é indestrutível, quer dizer, ela não pode ser destruída. Muito bem, o que será que o Senhor Jesus quis dizer para Pedro? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cesareia de Filipe era uma cidade em que Filipe, o tetrarca, ele construiu em honra ao imperador César Augusto, que tinha morrido no ano 14 depois de Cristo. A cidade, ela estava situada perto das cascatas do Rio Jordão, e perto também tinha um gigantesco muro de rocha, de cerca de 60 metros de altura e 150 metros de largura, na parte sul do famoso Monte Hermon. Vamos imaginar que a Serra de Agudos, que todos conhecem, a linda Serra de Agudos, imagine que aquilo é um muro gigante de rocha. Então é um quadro importante para a gente entender o que Jesus disse. Na base do muro da rocha
pode ser encontrada a água esquerda, dos afluentes que irrigam o Jordão. Foi ali, nesse cenário, que Jesus falou com Pedro. Te digo, o verbo dizer aí, lego, quer dizer, falar, afirmar, comandar. Ele realmente colocou uma palavra autoritativa. Pedro, a palavra Pedro, Jesus falou em aramaico, Kefas, ou Cefas em português. Mateus, quando foi traduzir, porque o evangelho de Mateus foi escrito em grego, ele traduziu Pedro por Petros, uma rocha, uma pequena pedra, um fragmento de pedra, uma pedrinha. Então, Pedro, uma pedrinha. A palavra esta, aqui no versículo, esta pedra, esse pronome, né, um pronome demonstrativo, tautei. Tautei quer dizer, como no nosso português, ele é um pronome demonstrativo que localiza os seres em relação à pessoa que fala. Portanto, Jesus está falando, Pedro é a pessoa destinatária da palavra de Pedro. Jesus está falando com Pedro, então ele diz esta pedra. Se fosse com relação a Pedro, ele diria essa pedra. Então, sobre essa pedra, a palavra pedra que Jesus usa é Petra, ao contrário de Petros. Pedra é uma cordilheira de pedra, é uma rocha, um penhasco, é uma grande rocha que não pode ser removida. Então vamos considerar que rocha é isto aqui. Eu pedi ao Senhor, como é que eu vou explicar para o povo que vai me ouvir o que o Senhor disse no original? Então presta atenção, ele disse assim, olha, e eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha, mas sobre esta rocha que não pode ser removida, eu edificarei a minha igreja. Então, ele fala, eu vou repetir, eu te digo que tu és Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha que não pode ser removida, eu edificarei a minha igreja. Aí, ele dá as chaves inicialmente para Pedro. Então, literalmente, Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta grande rocha que não pode ser removida, eu edificarei a minha igreja. Muito bem, a gente já identificou então que a grande rocha, Pedro é uma pedrinha, e Jesus disse que edifica a igreja sobre uma grande rocha que não pode ser removida. Aí a pergunta mais polêmica, então, o que é, quem é essa grande rocha que não pode ser removida? Nós vemos então aqui no versículo 16, Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa isto? O que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus? Significa dizer que Jesus é Deus. Então a grande rocha e pela qual a igreja está edificada e que lhe dá essa capacidade de ser indestrutível é a divindade de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta rocha que não pode ser removida, o que não pode ser removido? Que Jesus Cristo é Deus. Aliás, nós aprendemos nos 5 pilares do Evangelho, o primeiro deles, o primeiro fundamento do Evangelho é que Jesus Cristo é Deus. Então ele fala aqui de revelou, a palavra, Jesus fala, foi meu Pai que te revelou. A palavra no original é apocalipto, é de onde vem a palavra apocalipse, que Paulo, por exemplo, usa em Gálatas 1,12, para dizer que ele recebeu o Evangelho, não por homens, mas por apocalipse, uma revelação do Senhor Jesus. E o próprio livro do Apocalipse 1:1, ele escreve lá, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse. Portanto, Pedro recebe uma revelação referente ao quê? A coisas desconhecidas até então, um caráter profético. Todo mundo imaginava que Jesus fosse um profeta, fosse João Batista, e ele recebe a revelação de que Jesus Cristo
é Deus. Está ali, Deus se tornou homem. Então, filho de Deus significa ser Deus, a divindade de Jesus Cristo. Então, o que faz o caráter da igreja ser indestrutível? Indestrutível, não poder ser destruída. Ela está como fundamentada em cima da divindade de Jesus Cristo. Eles mataram, ou Jesus deu a vida como homem, não como Deus. E ele a reaveu, ele ressuscitou. Os judeus entenderam isso, tanto que no Evangelho de João, no capítulo 10, 33, eles entenderam quando Jesus falou que era filho de Deus, que Jesus estava dizendo Deus. Ele diz assim lá: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes a ti mesmo, te fazes Deus a ti mesmo. Então, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus responde para eles no versículo 36: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Eles entenderam, quando Jesus disse que era filho de Deus, entenderam que ele estava dizendo que era Deus. E o apóstolo João, que ouviu tudo isso, ele escreve em 1 João 5,20, que nos deixa esta afirmação, este princípio do Evangelho. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, viveu entre nós, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a vida eterna está em Cristo Jesus, e a igreja, a rocha que não pode ser removida. Ora, e se fosse Pedro e seus sucessores? Não teria sido removida, porque Pedro morreu. Pedro já morreu. E se ela tivesse em cima de sucessores, ela estaria sobre homens, então ela seria facilmente destruída. Então, os 5 pilares do Evangelho, quer dizer, fundamentos básicos do Evangelho de Jesus Cristo, quais são? Jesus Cristo é Deus, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo se encarnou, ele se tornou homem. Jesus Cristo morreu numa cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o quarto. E o último, Jesus Cristo é o Senhor. São os 5 pilares. Então, Jesus usa um trocadilho. Na verdade, o que Jesus fez foi usar um trocadilho entre o nome de Pedro e a rocha, porque era possível. Correto? Então a gente não consegue entender isso em português, por isso que o original ele nos especifica e explica direitinho que a rocha na qual a igreja está edificada é a divindade de Jesus Cristo. E Jesus usava muito ele usou em diversas outras oportunidades essa figura de linguagem. Por exemplo, lá em João 2, 20 e 21, ele vai falar do corpo dele. Ele fala assim: Jesus lhes respondeu, falando com os judeus: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus gostava de usar figura de linguagem, correto? Para os judeus, pensando que ele falava de um templo material, de construção, e ele estava falando do corpo dele. E Pedro vai pregar isso, porque ele entende isso. Ele fala em 1 Pedro 2, 4, 5, ele fala: e chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus é a pedra que vive, é o fundamento básico. E Pedro foi uma pedrinha, mas depois muitas outras pedrinhas. Então, quando ele fala da igreja, ele fala que a igreja, o que é? É como se fosse um prédio, mas de pessoas, pedras vivas. Então, eu sou uma pedrinha, você, cada um é uma pedrinha dessa construção. Construção esta feita pelo próprio Senhor. Paulo, então, vai mais longe. Ele escreve lá em 1 Coríntios 10, 1, 4, falando que quando os hebreus e Moisés, eles bebem da água, daquela fonte, ele fala que a pedra era Cristo. Ele diz lá: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido
todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Pedra, ele usa a mesma palavra que Jesus se referiu a ele lá em Mateus. Ele usa a palavra Petra, que significa uma grande rocha que não pode ser removida. Então a pedra era Cristo, a pedra é Cristo. O que isso significa? Significa que Cristo é a única fundação da igreja, por ser Deus, e porque a comprou a preço de sangue. Então a igreja de Cristo está edificada sobre Cristo. Depois tem os fundamentos que são dados. Ele fala, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fundamento, a palavra temelios, é um alicerce, é dos princípios dos ensinamentos de Cristo, é uma construção, seja ela de um muro, uma cidade. Esse fundamento está registrado em toda a Bíblia Sagrada. Aonde estão os fundamentos dos apóstolos e profetas? No Antigo e no Novo Testamento. Então, quando se perde a visão de que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, se começa a arrancar partes da Bíblia. Existe hoje segmentos que não aceitam o Antigo Testamento, não aceitam partes do Novo Testamento, porque perderam a noção. Isso não aconteceu na igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja estava fundamentada, estava sendo fundamentada, e existiam verdadeiramente apóstolos que entenderam a visão de Cristo e assim faziam. Nada mais hoje pode ser acrescentado ou tirado, nada. O fundamento dos apóstolos, para a gente entender isso, vamos compreender assim: o alicerce que sustenta tudo é Cristo, a pedra de esquina. A edificação da igreja como um prédio, porque Jesus ali comparou a igreja como um prédio, ele está levantando um prédio. Os fundamentos que vão fazer a ligação, que vai fazer com que esse corpo cresça, foram dados aos profetas, aos apóstolos e profetas. E a gente vê que os apóstolos deixaram essa parte de duas formas: no didaquei e no querigma. O didaquei, você já leu, e é um dos versículos de Atos mais conhecidos. Atos 2,42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra doutrina é didaquei. O que é a doutrina? É o conjunto de todos os mandamentos que o Senhor Jesus nos deu, através a que a gente tem nos evangelhos e também nas cartas. Então ele revela a vontade de Deus e apela o quê? Para a obediência dos cristãos. O que falta hoje é que essa doutrina dos apóstolos, ela foi suplantada, ela foi tirada da igreja. Então hoje se prega muitas coisas, né? Como a gente recentemente viu aí, o cuspe ungido para curar a Covid-19, né? Então está lá o pastor, ele chega e cospe na boca do irmão e da irmã, e ela é curada, né? Supostamente curada. Aí tem o feijãozinho, tem a rosa ungida, tem um monte de feitiçaria dentro da igreja e de falta de higiene. Mas o que é isso? A igreja perdeu o quê? A doutrina dos apóstolos, o fundamento daquilo que Jesus nos ensinou através de princípios, não é? Então começou a haver o quê? Uma apostasia geral, em que cada um está criando coisas novas, está acrescentando coisas novas, retirando o que é importante e colocando o que está errado. E a palavra querigma, ou querugma, ela é uma palavra importante, que significa proclamação, é a pregação do evangelho, é o que eu estou fazendo agora. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,4, e a minha palavra e a minha pregação, querugma, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, a proclamação da verdade do Evangelho, é pregar o Evangelho que é o Evangelho da salvação, o Evangelho que Jesus Cristo, por isso que a gente falou dos 5 pilares: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, morreu numa cruz, ressuscitou e Ele é o Senhor, é a base de todo o Evangelho do Senhor. E pedra angular, a palavra acroniaios, ela quer dizer aquela pedra que mantém unido o alicerce, ao mesmo tempo que ele sustenta as paredes, unindo tudo. Então ele mantém a igreja em pé. A função da pedra da esquina
Era sobre ela que era repousada todo o edifício. Então, Pedro não poderia fazer isso, porque ele não é Deus. E nem os que dizem sucessor deles. São cheios de pecados, falhas. Pedro mesmo era assim. Então está sobre Cristo. Em 1 Coríntios 3,11, Paulo fala: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o fundamento onde está a igreja, todo o alicerce, tudo que estrutura a igreja, e cada um de nós somos pedras vivas que compõem esse templo. Templo espiritual. A rocha não pode ser removida, é a divindade de Cristo. Pedro escreve lá em 2 Pedro 1,1, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro tinha entendido a visão. Depois Jesus diz: edificarei. A palavra oikodomeu quer dizer construir uma casa, um edifício. Então Jesus comparou a igreja com uma casa, um edifício, um prédio, um templo. Isso significa que todos os indivíduos, todas as pessoas que vão sendo, a partir da salvação, quando nasce de novo, é batizado, ele é colocado nesse prédio. E o fundamento é um só, é Jesus, não Pedro, ou quem quer que seja, é Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que pagou pela igreja, é Ele que pagou o preço por ela, Ele a comprou. E progressivamente, cada uma dessas pedrinhas vão crescendo à medida que vão recebendo o quê? Como vocês estão agora recebendo, o querigma, a proclamação do Evangelho. E juntamente, especialmente o discipulado, o ensinamento, ele traz a parte do didaquei, a doutrina, os ensinamentos que ensinam como que o cristão deve se portar. Se o didaquei verdadeiro fosse ensinado, a gente não tinha tanto escândalo no meio evangélico. É interessante que no texto aqui, ele fala sobre esta pedra edificarei, né? Não tem o eu, o sujeito está oculto aí, né? É um sujeito oculto, mas está na primeira pessoa do singular. Então significa que quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não terceirizou a edificação da igreja. E a gente vê isso, Paulo fala muito bem disso lá em Efésios 5, 25, 27, ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esse é o trabalho. O Senhor Jesus diz: edificarei, eu edificarei. É Ele quem edifica a igreja, porque a igreja é dele. Ele é o fundamento da igreja, ele é a rocha da igreja, ele sustenta a igreja, ele protege a igreja, ele guarda a igreja, ele faz a igreja crescer. Nada toca na igreja. Ele fala minha. É nu, a palavra grega aí, o pronome, pertence à primeira pessoa do singular, quer dizer, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é de bispo, não é de pastor, não é de apóstolo, não é de evangelista, nem de profeta, nem de mestre. A igreja é de Jesus Cristo. Igreja, a palavra grega eclesia, ela aparece 115 vezes no Novo Testamento. Eu vejo muito evangélico moderno dizendo: nós vamos na chamada igreja. Ó ignorância, ó estupidez. Quem disse minha igreja pagou o preço por ela com sua própria vida. Ninguém tem o direito de ultrajar, de odiar, de humilhar a igreja de Jesus Cristo, porque Ele disse é minha e Ele a comprou. O que significa igreja? A igreja originalmente era um termo que significava a convocação do exército para se reunir. Era uma reunião do exército. E aí então, com o passar do tempo,
em Atenas, ela veio a significar o quê? A reunião dos cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, uma assembleia, aonde eles iriam discutir as situações, as necessidades democráticas daquela cidade. E Jesus se utiliza, soberano como é, desta palavra, para significar o quê? A reunião do seu povo. Mateus 18:20, ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A palavra reunidos em grego, sunago, reunir com, é interessante, e vocês vão observar isso. Esse verbo, no seu substantivo, ele se refere primeiramente ao evento. O que vai acontecer com a igreja após ser arrebatada? Ela vai ter uma reunião com Cristo, está lá em 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Esta palavra, epsinagogei, é isto que significa a reunião com Ele. E é esta mesma palavra que ele escreve, o autor de Hebreus, em Hebreus 10:25, ele fala, não deixando a nossa congregação e reunião. Veja bem, o autor de Hebreus, como o apóstolo Paulo, usa uma mesma palavra grega, epsinagogei, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então vai se aproximando o dia da vinda de Jesus, a gente deve o quê? Não deixar a congregação, mas estar firme nela. Então ele fala esta mensagem, porque a reunião do corpo de Cristo, a reunião da congregação, então a gente vê congregação como igreja, ela é algo transcendental, porque pega todos os salvos, é algo de um nacional, é algo internacional, a igreja de Deus no Brasil, ou a igreja de Cristo no mundo, mas também ela é local, ela é da cidade, e ela é congregacional. Esta é uma congregação da igreja de Cristo, e cada uma delas, essas congregações, forma a grande congregação. Então esta palavra reunião, congregação, epsinagogei, quer dizer, uma congregação cristã para adoração, como fizemos, uma reunião cristã para adoração, uma igreja congregada. Congregação do latim, como eu já expliquei anteriormente, congregar quer dizer reunir em rebanho, pertencer a um rebanho. Ora, e a gente vê hoje os evangélicos divorciados da Bíblia, totalmente divorciados do Novo Testamento. Ah não, eu não vou, eu fico em casa, eu sou igreja. Não, você não é igreja sozinho. O Senhor Jesus, ele usa o termo eclesia para designar o número daqueles que são salvos e que se reúnem no seu nome, não importa o lugar. Então a gente entende que igreja, eclesia, é uma comunidade cristã, eclesia é uma congregação cristã, eclesia é a assembleia cristã, eclesia não é um prédio, não é um templo, eclesia não é o nome de uma denominação. Mesmo, olha, a nossa igreja é a única verdadeira. Olha, vocês não entendem nada de Bíblia ainda, vocês estão analfabetos. A igreja, a eclesia de Cristo são pessoas, são pedras vivas, a totalidade dos salvos de todos os tempos. A igreja é o corpo de Cristo, nunca um membro sozinho. Paulo esclarece isso. Lá vem novamente o apóstolo, fundamento de apóstolos e profetas. O que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 12, versículos 12, 14, 18 e 20. Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Então ele fala, olha o corpo, eu tenho dedos, mão esquerda, mão direita, braço esquerdo, braço direito, cotovelo, pés, mas é um corpo só, correto? Ele fala, porque também o corpo não é um membro, não é um só membro, mas muitos. Ora, quando uma pessoa diz, olha, eu em casa sozinho, eu sou igreja, não preciso me congregar, ela está dizendo, olha, eu sou um dedo sozinho é um corpo. Um dedo sozinho no chão é um corpo? Não, é um dedo amputado. Então a pessoa que está sozinha, ela está amputada do corpo. Nós precisamos estar no corpo. E depois Paulo continua. Mas agora Deus colocou os membros no corpo,
Deus coloca os membros no corpo. Então quem coloca os membros no corpo é Deus. Cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pergunta Paulo. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Então, eu só posso ser igreja ligado aos outros membros do corpo. Em casa sozinho, eu sou apenas um membro amputado. Jesus faz o crescimento da igreja. Eu quero dar toda essa visão da igreja, porque a mensagem na conclusão final, ela vem direcional. Nós vamos ver que Jesus sempre controlou o crescimento da igreja. Atos 2,47 fala: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, Jesus, não é? A igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor Jesus vai acrescentando. Atos 9,31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, e andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Então, uma obra que o próprio Deus faz, o próprio Senhor. Aí Jesus falou assim, a promessa da indestrutibilidade da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas, a palavra pulei, portão, porta, uma entrada. A ideia de porta, ela literalmente está falando de uma questão de um mundo invisível. Os hebreus, eles acreditavam que o Sheol, que no Antigo Testamento é Sheol, no Novo Testamento Hades, né, o grego, era uma prisão, e todo mundo que entrasse lá, o morto que ia para lá, não saía mais. No grego, quando essa situação, essa palavra pulei, ela não é utilizada para uma porta literal, porta do prédio, uma coisa visível, ela tem um significado diferente. Ela se refere a um concílio, ou um corpo governante, que nos tempos antigos costumava se reunir nas portas das cidades que eram muradas. Então tinha cidades cheias de muro, né, era cercada todinha, e tinha um portão, e ali esse concílio se reunia para tomar as decisões. Era uma espécie de Supremo Tribunal daquela época. A diferença é que eram mais justos, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que Ló, lá em Gênesis 19:1, ele fazia parte de um desse daí. Ele era um dos oficiais desse concílio, né? Ele governava a cidade. Boaz resolveu uma questão legal nos portões de Belém, está lá em Ruth 13:12. Então a gente vai ver que isso era algo, era comum no Oriente, né? Então aqui em Mateus 16, a palavra portas, ela se refere ao quê? A um concílio, ou os concílios do mundo invisível, isto é, os concílios de Satanás, os seus demônios, aonde envolve principados, potestades, governadores, as forças, né? Então Jesus está dizendo que as portas, esse concílio maligno, tanto quanto a morte, eles não vão vencer a igreja, porque ela está alicerçada na rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Hebreus 12, 14, 15, ele ilustra bem isso, ele explica, ele fala: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo tinha o império da morte, Jesus foi lá e nos livrou disso. Ele diz: eu tenho as chaves do inferno, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, inicialmente Jesus está mostrando para nós, e ele ensina isso, que nenhuma força maligna e nem a morte poderiam vencer a igreja. Inferno, a palavra Hades, era o nome também do deus das regiões baixas, né, mais baixas em grego. Os gregos, eles chamavam eles diziam como um local que era dividido em duas partes. Na parte, vamos dizer, a parte esquerda ficava o lugar que eles inicialmente chamavam de Tártaro, e no lado direito, Campos Elíseos. Os hebreus chamavam esse lugar de Sheol. Então o lado esquerdo chamava Geena, inferno, traduzido mais popularmente nos nossos idiomas ocidentais, e o direito recebia o nome
de seio de Abraão ou paraíso. E depois, com a ressurreição de Jesus Cristo, o seio de Abraão ele foi levado para o terceiro céu juntamente com os salvos, que está lá em Efésios, né? Efésios 4. Então, Jesus está mostrando para todos, seja o nome que você dê, Sheol, Hades, há uma diferenciação, e que a igreja não tem que temer ir para o inferno, a igreja não tem que temer ir. Hoje, o Tártaro é um lugar da prisão, né? Pedro depois vai esclarecer isso, lá na sua segunda carta aqui. O Tártaro é o lugar onde estão os anjos caídos. Uma boa parte dos anjos caídos que não estão liberados para cá, estão presos lá aguardando o juízo. E a igreja vai julgar os anjos. Imagine que a igreja vai julgar os anjos. A igreja tem um propósito maravilhoso. Apocalipse 20, 28, ele fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E ele fala que não prevalecerão. Então, nós olhamos as forças de Satanás, a morte, o império da morte, o inferno, nada disso pode prevalecer sobre a igreja. Prevalecer, a palavra catisco, quer dizer, ser forte, ser mais forte em detrimento de quem, né? Ser superior em força, dominar, governar. Nem os poderes do inferno, nem o poder da morte, nem as forças de Satanás e seus demônios poderão vencer ou dominar a igreja, porque a igreja é indestrutível. E o exemplo que a gente pode ver: o Império Romano, ele destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por muitos séculos. Em 4 de setembro de 476 da nossa era, o Império Romano foi destruído pelos povos bárbaros. A maioria dos apóstolos foram mortos no Império Romano. Nero mandou matar Paulo em 64, Pedro em 67. Mas o Império Romano não conseguiu destruir a igreja. Olha, nós estamos aqui. A igreja não foi destruída. Os judeus perseguiram os cristãos. Perseguiram muito. Perseguiram o apóstolo Paulo. Jerusalém foi destruída, Israel foi destruído, voltou em 1948. Mas a igreja continua viva. A igreja continua pregando o evangelho, ainda que tenha os seus problemas, tem apostasia, mas a igreja tem uma promessa de indestrutibilidade. Milhões de cristãos foram mortos ao longo dos 2000 anos, mas ninguém conseguiu destruir a igreja. Nós vemos na internet cheia de pessoas, hoje temos Supremo Tribunal Federal contra a igreja, governador contra a igreja, mas ninguém destrói a igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Você é um privilegiado, você faz parte de um organismo vivo, de um corpo que ninguém pode destruir. Não destrói a identidade, não destrói nada, porque a igreja está alicerçada sobre a rocha que não pode ser removida. A rocha não é Pedro, a rocha é Cristo. E ele diz: dar-te-ei, o verbo didome, quer dizer dar algo. Ele concede, ele confia. Ele deu ao Pedro inicialmente chaves, clice. Chave é símbolo, e especialmente aqui daquelas portas com tranca, né? Travava e passava a chave. É uma metáfora de autoridade, né? Como se fossem juízes, né? Para poder abrir e fechar. Cristo comprou a comunidade, a igreja. A igreja é comunidade, é congregação, a igreja é assembleia. Ele compara com um prédio. E quem recebe as portas, abre e fecha. Ligar, deu, quer dizer ligar, fazer aliança, unir por vínculos, pôr em contato. Então quando nós lemos lá em Atos 12:5, que a igreja fazia oração incessante a favor de Pedro, a igreja estava ligando o quê? A libertação de Pedro. Quando a igreja ora, por isso que o diabo não quer que a igreja esteja juntas. Ou vocês acham que o Senhor Jesus tem permitido isso para nos ensinar a importância que é estar reunidos?
Ora, liberaram para ir no mercado, lotado de gente. Muitas pessoas andando de ônibus, lotados, sem distanciamento. Não põe proibido. Não, pode ir. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Na igreja não pode, porque a igreja pega vírus. Não, meu irmão, não pode. É porque a igreja é a única que pode ligar e desligar nesta terra. É por isso. É o ódio do diabo, é o ódio daqueles que nas internets, nas redes sociais, a ponto, como eu disse na mensagem passada, online, que um professor escreveu que era bom que os evangélicos e católicos subissem num prédio e se atirassem de lá para se encontrar com Jesus mais rápido. Desligar lua, libertar alguém que estava preso, quebrar, romper, destruir, desligar, soltar o que está amarrado, demolir, encerrar, romper, é usar o poder das chaves. Pedro abriu as chaves do reino primeiro para os judeus, Atos 2, 37 e 38, ninguém tira o privilégio dele, Pedrão foi o primeiro, isso ninguém tira. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali Pedro usou as chaves e liberou para a entrada dos judeus no reino dos céus. Pedro abriu as chaves, foi o primeiro que abriu para os gentios. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O ministério de Paulo foi exclusivamente, basicamente, para os gentios, mas quem abriu a porta primeiramente foi Pedro. Atos 10, 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Agora depois, Jesus estende o poder das chaves a todos os apóstolos e para toda a igreja. Está lá, no mesmo evangelho, Mateus registrou isso, 18, 15 e 18, ele fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Esses homens que estão fazendo mal à igreja de Jesus no Brasil são afortunados que a igreja não é vingativa, porque se a igreja desligasse esses homens, eles nem chance teriam de salvação. Eles têm autoridade humana, nós temos autoridade espiritual. Olha a igreja abrindo as chaves. É o texto de Atos 11, do 19 a 26. Ele diz assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Oh, que enigma! A mão do Senhor estava com eles. Olha o Senhor Jesus trabalhando. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. O que a igreja faz? Igreja se reúne. Quem é da igreja não consegue viver sem se reunir. Como saber se eu sou da igreja? Você sente falta de se reunir. Essa é a característica da igreja. O que peixe precisa? De água. Sem água, peixe morre. O que a igreja precisa? Se reunir. Não há igreja sem reunião.
Aí diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então todo cristão, todo crente em Jesus, todo discípulo de Jesus tem poder das chaves para pregar o evangelho a todos. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, você está abrindo as portas do reino, você está usando a chave. Quando você ora para uma pessoa e está pregando o evangelho para ela, é isso que você está fazendo, abrir as portas do reino para que eles possam entrar e ser salvos. Jesus diz em João 3,5: e Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem odeia a igreja de Cristo, odeia a igreja, ele odeia Cristo. Quem trabalha contra a igreja de Cristo, trabalha contra Cristo. Quem trabalha e ama a igreja de Cristo, trabalha e ama a Cristo. 1 Coríntios 15:9 ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele percebeu o que ele tinha feito. Claro que Jesus o perdoou e fez dele alguém inigualável. A gloriosa missão da igreja. Quero que você preste atenção nisso. Talvez você nunca deu valor para isso. Primeiro, Efésios 3, 10, 11 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Multiforme, a palavra polipoikilos, ela quer dizer muito variegado, uma variedade muito grande, tem muitas formas. A sabedoria de Deus é infinita. Deus fez judeus e gentios um só corpo, a igreja, para demonstrar para os principados, potestades, nos lugares celestiais, que a sua sabedoria e o seu propósito eterno são infindáveis. 1 Pedro 1,12 ele escreve: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, querigma, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A mensagem do Evangelho que os principados, os potestades, os anjos hoje desejam aprender a revelação. E mais, em Efésios 3, 20 e 21 ele fala: há aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele, ao Pai, seja glória na igreja, seja glória na igreja, seja glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. A igreja vai durar quando? Por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então quando você diz: eu sou igreja, eu vivo com a igreja, você quer dizer que você está vivo e viverá por todas as gerações, por toda a eternidade, porque a igreja é indestrutível. Fecharam portas, mas a igreja é indestrutível. Jesus Cristo é quem a guia, quem protege. Cristo, cabeça da igreja, está lá em Colossenses 1, 18 e 24. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Jesus compara, o apóstolo Paulo compara numa metáfora, que a igreja é o corpo de Cristo. Então ele quer dizer com isso que a liderança da igreja é de Cristo, a provisão dos dons e ministérios é de Cristo, a proteção total é de Cristo, dar a direção é de Cristo, prover o sustento à igreja é de Cristo. A única coisa que vai acontecer com a igreja verdadeiramente na terra é o que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, onde ele fala: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre.
Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Como diz Jesus no Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que a gente conclui de tudo isso? Por que eu mostrei tudo isso? Primeiro, grava bem isso. A igreja é indestrutível. E você faz parte dela. Então, estar congregados é nossa missão. É algo que está ligado à nossa vida. Como o peixe precisa de água, como as aves que voam precisam voar, a igreja tem que estar reunida. Reunida no discipulado, reunida na oração, reunida no culto de adoração. Quando alguém fala mal da igreja, fala mal do dono dela, Jesus Cristo. Então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que amar a igreja. Ela tem defeitos? Tem. Jesus está cuidando disso. E Ele vai cuidar disso. A igreja pode ser comparada à arca de Noé. Lá dentro, muitos levaram pisões no pé, picada nas costas, chifrada na cabeça, coice na canela, mordida. Mas quando olhavam lá fora e viam todos morrendo no dilúvio, dizia, aqui dentro é melhor. Com todos os problemas, ainda estar na congregação é melhor. Então você é um privilegiado, meu irmão, minha irmã, de estar congregado e congregando. Você talvez não faça ideia de como é abençoado em fazer parte da igreja de Cristo, que é indestrutível. Tem muita gente brincando, vivendo em pecado, aprontando contra a igreja. Tudo bem, vai chegar o dia de cada um, mas é importante que você guarde isso. As pessoas perderam expectativa e esperança. A pandemia trouxe uma porção de coisas. Pessoas perderam o amor de estar juntos, estar reunidos nos 2 ou 3, de estar reunido como o rebanho do Senhor. Perderam o amor, perderam a palavra, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra que todo mundo entende bem, né? Perderam a paixão pelas coisas do Senhor. Nós vemos evangélicos que são capazes de morrer pelo Lula, são capazes de morrer por Bolsonaro, são capazes de morrer por um monte de político, mas quando se trata da igreja de Jesus, são frouxos, perderam a essência. Por que eu digo isso? Nós somos parte de um corpo invisível, indestrutível. Então, quando nós nos reunimos, nós temos autoridade, quer dizer, o pedido de cura, de salvação. O problema que você está enfrentando, quando estamos reunidos, Jesus diz quando 2 ou 3, então a gente não precisa ser em grande número, mas que todos tenham o entendimento de que a igreja de Cristo é indestrutível. Vão destruir tudo, podem fechar portas. Por enquanto, só impediram de fechar, de abrir, os salões, os templos. Tudo bem, não impediram de pregar o Evangelho, não impediram de fazer discípulos. Enquanto não impediram, nós vamos seguir. O dia que essa cambada de ímpios, incircuncisos de coração, disserem, está proibida a pregação do Evangelho, então, meus irmãos, o meu sossego vai acabar, porque a primeira coisa que eu vou fazer será pregar o Evangelho. Aí sim, eles confrontam uma ordem dada pelo meu Senhor, e essa eu não vou, a Ele eu não vou desobedecer. Então hoje nós temos expectativa, nós temos esperança, nós temos segurança, nós sabemos que Cristo sustenta a igreja, e você faz parte de algo que tem o carinho, que tem o amor, que tem o cuidado, o zelo especial. É por isso que a igreja é chamada as igrejas de Deus. É alegria, você é privilegiado, você é privilegiada de fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Igreja é reunião, igreja é congregação. Reunião que eu digo é o ato de reunir os irmãos, de estar juntos. O grupo de discipulado é reunião, 3, 4, 2. Ele falou 2, às vezes no discipulado tem 2, 3, 4, não importa. Porque onde
estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Foi a promessa que ele fez. Foi a promessa que ele fez. E ele disse, a última ordem que ele nos deu, antes de subir aos céus. Ele deu ordem, deu, mas ele também colocou uma promessa que garante. Então assim, a gente viu a Segunda Guerra Mundial. Imagina que o Billy Graham pregava o evangelho na guerra, batizava, destruíram um monte de coisas, mas a igreja continua pregando o evangelho, porque a igreja não há Satanás, não há principado, não há potestade, não há governador, não há presidente, não há tirano, nem na China, que é comunista, comunismo que forma essa geração de esquerda ateia. Eles matam os cristãos, mas nem lá eles conseguem destruir a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é indestrutível. Estão agora na Bolívia impedindo os nossos irmãos de pregar o evangelho, porque lá é comunista e esquerda. Mas nem a esquerda, nem a direita, nem o centro, nem o diabo, ninguém destrói a igreja de Jesus Cristo, porque ela é sustentada por Jesus Cristo, que é Deus. Você é um privilegiado. Eu sei que a gente tem a distância para guardar, mas dá uma olhadinha para o irmão e fala assim: você é abençoado. Você é abençoado, porque você faz parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é indestrutível. Ninguém, não importa quanto nos odeiem. Calma, gente. Está chegando o dia. Está chegando a hora. O mundo deseja ver o mundo sem igreja. Calma, mundo. Pode dizer para o ímpio lá que te odeia, dizer: aguenta mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho e você vai ver o Apocalipse aqui. E a igreja, ela será arrebatada. Nós estaremos com aquele que nos comprou. Ele disse assim: portanto, eu vou terminar a mensagem com as palavras do meu Senhor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é o didaquém. E eis que eu estou convosco. Quantos dias, Senhor? Todos os dias. Até quando, Senhor? Até a consumação do mundo. Amém. É o Evangelho. Amém. Então, a pandemia está rolando solto, os coronavírus também, mas o Senhor Jesus está com você, igreja, todos os dias, 24 horas por dia, até Ele vir consumar tudo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta mensagem, porque o Senhor nos mostra na sua palavra a promessa poderosa sobre a sua igreja, que foi comprada a preço de sangue. Obrigado. Abençoa, Senhor, todos quantos receberão esta mensagem, assim como aqueles que receberam nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado.